A pré-temporada da Fórmula 1 segue e o terceiro dia de testes terminou, com apenas 6 equipes participando e aproveitando a quarta-feira para avançar em seus programas antes da primeira corrida. Dia produtivo para várias equipes, mas ainda com problemas para outras. No geral, as informações seguem escassas devido à natureza privada dos testes. Por isso, reforço que as informações obtidas aqui são dos próprios times. Vazamentos e conteúdos que tanto a Fórmula 1 quanto a imprensa de motorsport foram divulgando. Então, para não alongar mais este vídeo, senhoras e senhores, veja o que ocorreu com as 6 equipes no circuito de Barcelona-Catalunha e os principais destaques do terceiro dia da pré-temporada da Fórmula 1. Os alemães seguem acumulando muitos quilômetros e voltas sem problemas, chamando atenção no grid da Fórmula 1. Retomaram as atividades após descartar a terça-feira e fizeram isso para voltar a rodar muitos quilômetros, mostrando toda a sua força. Pela manhã, o responsável por conduzir o carro foi Joe Russell, que só na sessão da manhã conseguiu completar 92 voltas rodando bastante desde os primeiros minutos da sessão. E no seu turno quebrou o melhor tempo estabelecido, marcando um 17.580 que até aquele momento era a volta mais rápida registrada nesses testes de Barcelona. Como já destaquei, eles sempre tiveram um dia sem problemas de confiabilidade e fizeram vários stints longos de pilotagem. À tarde, Kimi Antonelli assumiu o W17 e manteve ritmo semelhante e completou várias voltas, acumulando quilometragem sem aparentes problemas de confiabilidade. Na verdade, ao final do dia, ele acabou registrando o que foi até agora o melhor tempo da pré-temporada, com uma marca de 1 minuto 17.382. As impressões que a Mercedes continua deixando são muito positivas. Hoje, eles foram a equipe que mais voltas completaram com um total de 183 voltas. Isso realmente chama muita atenção, já que, como já destaquei, eles foram uma das poucas equipes que não tiveram problemas significativos e começam a assustar um pouco mais. Se considerarmos que só hoje, entre seus 2 pilotos, eles completaram 183 voltas, que é realmente uma quantidade absurda. A Mercedes ainda tem um dia de testes e veremos se volta à pista amanhã ou espera até sexta-feira para retomar. Mas pelo menos hoje eles vão embora novamente com muitos quilômetros e ótimas sensações. No W17, os campeões do mundo estreiam brilhando ao colocar o carro nos testes e amanhã e sexta-feira também estarão na pista. Lando Norris foi o responsável por levar o carro entrando na pista apenas 2 horas após o início da sessão. E após algumas voltas de instalação, optaram por começar a fazer algumas sequências longas e na sessão da manhã, rodar um pouco, cerca de 33 voltas, pouca quilometragem, mas um primeiro contato sem aparentes problemas de confiabilidade. E à tarde eles rodaram bem mais, onde Lando terminou marcando um tempo de 1:18.725 com o pneu médio, e embora evidentemente não saibamos qual programa eles estavam seguindo. À tarde conseguiram acumular 41 voltas, o que dá uma quilometragem total acumulada de 74 voltas para a equipe campeã do mundo, neste primeiro dia. Nada mal para um primeiro contato, onde pelo menos nesta quarta-feira foi bastante positivo para eles. Portanto, no final, a McLaren estreia o MCL40 sem aparentes problemas. Vamos vê-los amanhã e acompanhar como evolui o trabalho da equipe campeã mundial de Fórmula 1 na quinta e sexta-feira. E se eles conseguirem melhorar a quantidade de quilômetros que vimos hoje? A Alpine retornou ao circuito de Barcelona-Catalunha para o segundo dia de testes. E desta vez, tanto Franco Colapinto quanto Pierre Gasly estiveram no comando do carro hoje, em um dia produtivo para os franceses. Pela manhã, Franco foi o responsável por pilotar o monoposto. E desta vez ele conseguiu completar 56 voltas no total em uma manhã extremamente produtiva, onde registrou seu melhor tempo em 1 minuto, 19 segundos e 50 centésimos, garantindo o segundo melhor tempo da sessão matinal. À tarde, Pierre Gasly assumiu o carro e manteve o foco. O francês deu muitas voltas longas e encerrou o dia sem aparentes problemas, e registrando 65 voltas para um total acumulado de 123 voltas para a Alpine, cumprindo assim o segundo dia, já com muitos quilômetros totais percorridos. E ainda restando mais um dia de testes autorizado, portanto veremos se a equipe vai para a pista amanhã ou se espera até sexta-feira. Mas por enquanto as coisas continuam indo muito bem para a equipe francesa, que segue acumulando boa quilometragem e sem aparentes problemas sérios. Ao contrário de segunda-feira, Haas não teve um dia tranquilo desta vez. Desta vez, Oliver Berman conduziu o carro e após 21 voltas teve sua sessão matinal interrompida ao causar uma bandeira vermelha na pista. Parece, segundo relatos, que não foi um problema de confiabilidade com a unidade de potência, mas sim que um sensor ativou o modo de proteção dela e o carro acabou parando. Por isso, no final, ele conseguiu voltar à pista para a sessão da tarde, mas sua quilometragem foi muito mais limitada do que na segunda-feira e eles conseguiram completar apenas 42 voltas em todo o dia.
Seu melhor tempo foi de 1 minuto 19 segundos 314. Mas definitivamente ficou como um dia muito menos produtivo do que o de segunda-feira, quando saíram com o carro que mais voltas completou. A Haas ainda tem um dia de testes autorizado, então resta esperar para saber quando voltarão à pista. O que aconteceu hoje foi um balde de água fria, diante do que haviam conseguido na segunda-feira. A Racing Bull acumulou quilômetros para a Red Bull Powertrains by Ford, pois a Red Bull faltou à sessão de quarta-feira. Resultado do acidente de Rajar na sessão que tivemos ontem e no teste de hoje. O piloto britânico Arvid Lindblad comandou completando 110,19 voltas para sua equipe em uma sessão muito produtiva, apesar de alguns problemas. À tarde, uma bandeira vermelha foi acionada porque o Racing Bull parou e precisou ser rebocado aos boxes. Não ficaram muito tempo lá e logo voltaram à pista para seguir o programa. Lindblad terminou com um tempo de 1 minuto 19 segundos 420, mas fora esse pequeno problema, continuam acumulando quilômetros e mostrando a força do motor. Red Bull, que está indo muito bem pelo menos em termos de confiabilidade, e teremos que ver quando começarem a testar o desempenho. A Racing Bull também ainda tem um dia de testes, então ou veremos eles amanhã ou vão esperar até sexta-feira para voltar à pista, no seu último dia de testes autorizados. Audi segue com problemas que surgiram pela segunda vez seguida, interrompendo novamente os programas da equipe e limitando a quilometragem da estrutura alemã. Nico Hülkenberg foi o piloto do carro desta vez e realizou algumas voltas de instalação pela manhã. Durante uma das voltas, o carro dele parou por um problema hidráulico, interrompendo o trabalho da manhã. Só retornaram à pista à tarde. Mas pelo menos Hülkenberg conseguiu andar sem problemas na sessão da tarde, tendo completado 68 voltas no total. Recuperando parte do dia perdido e salvando o possível. Será que o problema na unidade de potência está ligado ao suposto problema hidráulico? Seu melhor tempo foi de 1 minuto 21 segundos 10, que é completamente irrelevante. O que chama a atenção é a pouca quilometragem, resultado de 2 falhas consecutivas. E só lhes resta um dia para poder andar. E muito provavelmente vão rodar até sexta-feira, para se certificarem de que o problema que surgiu hoje não volte a aparecer na sexta-feira. Para coletar a maior quantidade possível de dados, em um começo que está se mostrando muito complicado para a nova estrutura do grid da Fórmula 1. Senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do terceiro dia da pré-temporada da Fórmula 1 neste 2026. Ainda não sabemos quando a Red Bull volta nem se conseguirá após o acidente. Isaac Hayar, a Aston Martin terá tempo de pista amanhã ou só veremos na sexta? E que tanto a Ferrari quanto a McLaren voltem a aparecer para continuar testando seus carros, dependendo da quantidade de equipes que forem para a pista. Amanhã vamos ver se fazemos um resumo para amanhã ou se fazemos um resumo dos dias 4 e 5 que vamos lançar na sexta-feira. Por enquanto, encerramos a cobertura do terceiro dia. Nos vemos nos próximos dias para continuar acompanhando os testes. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sou o Skyline Racing, obrigado por assistir. Até o próximo resumo da pré-temporada em Barcelona.